pessoal, que alegria estarmos juntos mais um domingo. Sejam todos bem-vindos a este espaço de reflexão e de louvor. Cremos firmemente que Deus está entre nós, nos acolhendo e nos ajudando a crescer na fé, para que sejam renovados em nós o consolo e a esperança. Diante de tantas lutas, a Ele imploramos que nos alimente com o seu Espírito, para que possamos entender e viver melhor o Cristo Pão da Vida e a Luz do Mundo. No calendário da Igreja, o mês de outubro é o mês da criança e também da integração. No primeiro domingo de cada mês, tradicionalmente, é o dia da ceia na nossa igreja. E nem a pandemia do coronavírus interrompeu as nossas celebrações, pois, mais uma vez, estaremos reunidos no culto online da noite para celebrar a ceia do Senhor. Participe você também deste alimento espiritual. Será mais um momento especial, pois Jesus que nos convida a participar deste banquete sagrado. Agora faremos algumas reflexões sobre este tema tão inspirador. Bendizei ao Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Amém. Alguns dias antes da última ceia, Jesus foi a uma cidade chamada Betânia. Estava com seus discípulos em casa de Simão. E com eles estavam presentes muitos amigos e amigas. Lázaro, o que tinha sido ressuscitado, estava lá e era objeto de muita curiosidade, pois todos queriam vê-lo e conhecer a pessoa que
que tinha feito um milagre tão grandioso. Jesus estava feliz com seus amigos, numa ceia alegre, sem a expectativa do sofrimento que teria que passar. Algumas mulheres serviam à mesa, outras sentavam-se perto de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. O texto não menciona a comida que estava sendo servida, mas imagino que tenha tido algumas iguarias trazidas especialmente para o mestre. Afinal, o dono da casa tinha sido curado da lepra e, portanto, queria demonstrar o seu agradecimento a Jesus. De repente, a sala encheu-se da fragrância de um precioso perfume. Uma mulher tinha se aproximado de Jesus, trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro. E, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. O nardo era um perfume muito caro. Além de suas propriedades medicinais, era utilizado para a unção de reis e profetas e também para a unção de mortos. O gesto da mulher provocou reações de críticas, especialmente por alguns discípulos que consideraram um desperdício. Mas Jesus, mais uma vez, olha o coração bondoso e agradecido daquela mulher e pede que, por onde for anunciado o Evangelho, que seja mencionado aquele gesto de amor. Chegando em Jerusalém, 2 dias após aquela festa, Jesus convidou seus discípulos para celebrar a Páscoa. Seria a última ceia. E naquela oportunidade já não sentia a mesma alegria de antes. A traição, o sofrimento, a morte já estavam por vir. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebei todos, isto é o meu sangue, sangue da nova aliança. Imagino que Jesus ainda sentia o perfume de nardo em seus cabelos. Sabia que a mulher tinha antecipado a sua unção para a sepultura. O gesto daquela mulher o fazia lembrar de como é importante a memória de um gesto de ternura. Talvez por isto mesmo, ao fim da ceia, convida seus discípulos e a todos nós: fazei isto em memória de mim. Numa mesa da ceia do Senhor, onde se partilha pão e vinho, tem espaço para partilharmos mais do que pão e vinho. A ceia do Senhor nos inspira a partilhar os perfumes de nosso viver. Na arte do encontro, no compromisso com a comunidade e nos gestos de ternura com os irmãos. Debulhar o trigo, o pão, separa a cana, mel, afagar a terra, chão, desejos da terra. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia estação e fecundar o chão.
vasculhar o trigo, pão, descer para a cana, mel, afagar a terra, chão, desejos da terra. A ceia é uma celebração que foi instituída pelo próprio Jesus Cristo, em um momento de expectativa pelos acontecimentos finais de sua vida terrena. Jesus desejou comer a Páscoa com seus discípulos e sabia que estava próximo o seu sacrifício. Naquela celebração, Jesus substituiu o Cordeiro Pascal por seu próprio corpo através do partir do pão. O sangue do Cordeiro foi substituído por seu próprio sangue, ali representado por um cálice de vinho. Com gestos tão simples e cotidianos, Jesus Cristo sela conosco a nova e eterna aliança e nos convida a fazer isto em memória dele, até que estejamos juntos de novo no reino do Pai. São gestos tão simples, não é mesmo? Mas o ser humano tem a tendência de complicar tudo. E ao longo do tempo surgiram diversas interpretações em como reproduzir esses gestos. Quem pode ou não pode participar. Então temos 4 importantes interpretações. A primeira interpretação é a transubstanciação, que é a posição do catolicismo romano. É a ideia de que os elementos pão e vinho mudam de substância, sofrem uma transformação em carne e sangue de Cristo na hora da consagração dos elementos. Consubstanciação é a posição de Lutero. É a ideia de que pão e vinho não se transformam em corpo e sangue, mas estão presentes, juntamente com a carne e o sangue de Jesus. E após a celebração, o pão e o vinho voltam ao estado comum. Uma terceira posição é a memorial, é a posição de Zwinglio. Zwinglio foi um reformador contemporâneo de Lutero, e no seu entendimento, a expressão "isto é o meu corpo" não pode ser entendida literalmente e descarta qualquer possibilidade de presença real de Cristo na ceia. Ou seja, a ceia é apenas um memorial, uma recordação da morte e do sacrifício de Jesus Cristo. E foi justamente esta discordância que houve desentendimentos entre eles. O meio da graça é a posição de Calvino. É a ideia de que o Cristo está presente espiritualmente na ceia como alimento para nossas almas. Portanto, é um meio de graça. Quando lemos a história da igreja primitiva e as instruções apostólicas, encontramos várias referências que mostram que os primeiros cristãos levaram a sério os ensinamentos sobre a ceia. Porém, algumas igrejas ficaram bastante animadas, exageradas, cometendo abusos e se distanciando da essência da ceia do Senhor. Foi necessário, então, a intervenção do apóstolo Paulo, através de cartas ou presencialmente. O capítulo 11 do 1 Coríntios é um apelo à boa conduta daquela comunidade, e muitos conceitos chegaram até nós estabelecendo limites e diferenças entre as igrejas evangélicas com relação à ministração da ceia. Uma das mais importantes variações são relativas a quem pode participar. E para facilitar a compreensão, foi assim relacionada. Primeira ceia ultra restrita. É aquela que somente os membros batizados da igreja podem participar da ceia do Senhor. A ceia restrita é aquela onde somente os membros da mesma denominação e ordem
podem participar da ceia do Senhor. A ceia livre é aquela que compreende que a igreja é tanto local quanto universal, tanto visível quanto invisível. Portanto, todo crente professo e batizado é convidado a participar da ceia do Senhor. A ceia ultra livre ou aberta é aquela que defende que todos devem receber o pão e o vinho, independentemente da fé que professa, da denominação, das condições individuais. A mesa é do Senhor Jesus e Ele convida todos e todas ao banquete sagrado. É assim que a Igreja Batista Nazaré procede. E por que o pão e o vinho? Qual a simbologia do pão? Qual a simbologia do vinho? Vamos ver em seguida. Ele é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. A semente que foi lançada será trigo e amanhã será pão. E esse pão, hoje consagrado no altar, é o corpo, divindade de Jesus. Feliz de quem dele se alimentar. Ele é o pão da vida descido do céu, e quem dele comer jamais morrerá. Ele é o pão da vida descido do céu, e quem dele comer ressuscitará. Quem vem a mim não terá fome. Quem crer em mim nunca mais terá sede. Sou o pão vivo que desceu do céu, disse Jesus. Venham todos ao banquete de amor, feliz de quem dele se alimentar. Toda mão trabalhadora que a semente ao chão lançar, Deus usará como instrumento, que levará a partilha do pão. Feliz de quem dele se alimentar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia faz parte da oração universal. A oração em que Jesus nos mostra o elemento pão como sendo o nosso sustento material. Que não nos falte o pão de cada dia. Mas, em nossa vida espiritual, o pão representa o corpo de Cristo, que nos edifica e sustenta. E em João 6,35, Jesus declara: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Feliz de quem dele se alimentar. Feliz de quem comer o pão da vida. De quem seguir a Jesus Cristo. Feliz de quem dele se alimentar. Falar do significado do vinho na ceia do Senhor vai nos remeter de imediato ao Evangelho de Lucas, do capítulo 22, quando nós fomos levados a entender que Jesus se refere: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Jesus está falando da própria vida dele, que estava sendo naquele instante derramada. Ou seja, ele iria morrer na cruz para inaugurar uma nova fase, não só na vida daqueles discípulos, mas de todos os outros discípulos que chegariam ao Pai, através
dessa nova realidade, a aliança com Deus. E aí vamos lembrar que Jesus mostra que a visão dele para aquele momento do cálice, do vinho em si, estava apontando para que a ceia nos leva a lembrar de algo, ou seja, Jesus mostra que o sangue, ele liga a nossa vida com Deus, porque antes de Jesus morrer e derramar o seu sangue na cruz, as alianças eram celebradas com sangue de animal, ou quando duas pessoas se uniam num pacto, elas faziam pequenas cisões em seus punhos e se uniam dizendo: nós estamos ligados e nós não vamos nos afastar. Mas Jesus fala também, e Mateus traz esse relato no capítulo 26, verso 28, que há ali uma declaração de Jesus, falando que o sangue dele era um derramar de perdão para os nossos pecados. Então a ceia nos faz lembrar que o vinho nos faz entender: estamos numa nova aliança que Jesus inaugurou. Uma aliança de paz, uma aliança de vida, uma aliança de graça. Nós estamos, quando tomamos o cálice ou bebemos o vinho, nos lembrando que Jesus nos dá perdão para os nossos pecados e que Ele está a favor de nós. E também que esta maravilhosa ação de Jesus, derramando o seu sangue na cruz, é lembrado por nós quando tomamos o vinho e lembramos que estamos perdoados, estamos livres, estamos na condição de receber vida em Jesus. E tem mais. Ali, quando tomamos o vinho e celebramos a ceia, estaremos nos lembrando: Jesus voltará. E nós vamos entrar nas bodas, na celebração do Cordeiro, assim como Jesus celebrou o seu primeiro milagre nas bodas de Caná. Como vimos, a ceia do Senhor é uma celebração que nos recorda o profundo amor de Deus por cada um de nós. Neste breve estudo, vimos alguns conceitos importantes sobre a ceia e a simbologia do pão e do vinho. Queremos também lembrar que Jesus veio para dar vida e vida em abundância a todos os povos. E entendemos que a abundância de vida a que Jesus se refere é também o pão que alimenta o nosso corpo e o vinho que alimenta a sede de vida em sua integralidade. Por isso, neste dia de ceia e neste mês da criança, não devemos esquecer de milhões de crianças que estão morrendo de fome e de sede, por falta de assistência a que têm direito. Não devemos esquecer que sangue de nossos irmãos e irmãs está sendo derramado nas terras indígenas, nos quilombos, nas florestas, nos espaços de defesa do meio ambiente, nos espaços domésticos e no asfalto. Além disto, a ceia é um momento de comunhão da igreja e fortalecimento espiritual de cada membro do corpo de Cristo. Hoje à noite vamos partilhar o pão e o vinho durante o culto online. E mesmo com o distanciamento social, nos sentiremos unidas e unidos em Cristo, nosso Mestre e Senhor. Que assim seja. Bella
Bom dia, classe. Venho hoje aqui fazer oração, participar um pouco com vocês. Vamos orar. Grande Deus e eterno Pai, ser com cada irmão que está participando, Senhor, deste trabalho aqui da IBM, meu Pai. Ser com o pastor, Senhor, que está à frente desse trabalho, o pastor e a filha dele. Ser com todos, Senhor, que estão trabalhando para que a gente que está em casa, Senhor, que muitas vezes, não consegue participar desse programação da internet, a gente possa participar assistindo em casa, Senhor. Obrigada por tudo que tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Ser com a ceia, Senhor, que o nosso coração esteja aberto para receber a ceia do Senhor. Purifica, Pai, cada uma vida aqui. É em nome de Jesus, Pai, que eu te peço, te agradeço, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia e perdoa as nossas dívidas, como nós a quem nos deve. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos